Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vou fixar aqui nos comentários o tema da nossa live de hoje. Oi Laila, Val, boa noite, tudo bem? Estou fixando aqui enquanto o pessoal entra, Anitta, boa noite, fixando o tema da nossa live de hoje. Então vamos ver, tem esse recurso agora, neurociência, boa noite Val, dos sentimentos e a mente. Vamos ver se vai dar certo isso. Eu vejo o pessoal fixando o comentário. Nancy, Cidinha, boa noite, tudo bem com vocês? Que legal, obrigado por estarem aqui conosco. Tô vendo se eu consigo fixar o comentário. Bárbara, Ana, boa noite, tudo bem? Não consegui, gente. Não sei como faz. Vamos ver aqui se tem uma opção. Não tem. Marisa, boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Hoje em mais... Olá, Cris, Camila, boa noite. Hoje mais uma Limbios Live. A gente falando hoje sobre neurociência dos sentimentos e a mente. Então, um assunto super interessante, super pertinente para esse momento. Eu já vou chamar a Laila, uma querida amiga, uma querida colega de área, neurocientista, e que vai falar com a gente brilhantemente sobre esse assunto. Vou dar só mais um minutinho esperando o pessoal entrar. Fiquem aí que eu já chamo a Laila para a gente poder começar essa conversa. Oi Camila, tudo bom? Para a gente poder começar essa conversa. Rose, boa noite. E realmente a gente entender como que funciona esse processo todo nosso de sentimentos, de emoções, e como que é, na verdade, a diferença entre mente e cérebro, né? O que que acontece com cada um deles, como funciona cada um desses elementos. Então hoje a Laila vai estar conversando com a gente, explicando para a gente direitinho como é o funcionamento desses elementos e como as emoções se processam. Lu, boa noite, Neide. Como as emoções se processam, como os sentimentos afloram e como a gente consegue trabalhar tudo isso daí, principalmente nesse tempo de pandemia. Boa noite, Ana, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos lá, deixa eu chamar a Laila para que ela comece a conversar conosco. Vamos lá. Agora é só ela conectar para a gente começar a conversar. Tá conectando. Laila, boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia. Deixa eu ver aqui, acho que eu tô aparecendo direitinho. Eu acho que sim, tá bem centralizada, Sim. bonitona, muito bem. Uma orquídea linda aí atrás também, sou apaixonado por orquídeas. Essa Igreja das Mães, tinha que estar aqui, Verdade? né? Ai, que legal. Que legal, eu sou apaixonado por orquídeas. Todas as minhas que eu ganho, e mesmo de alguns amigos que às vezes já murchou, já tá sem flor, me dão e eu ponho nas árvores aqui em casa para poder florescer. Eu tô com 4 aqui em casa. Que legal, depois eu pego com você, viu? Sim, sim. Boa noite, pessoal. Tem um pessoal entrando aí que a gente ainda não falou. Aqui, ela. Aí, ó. Muito Eu boa vi. noite, sejam bem-vindos. Laila, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigado por aceitar meu convite em conversar conosco sobre esse assunto tão importante e, na verdade, tão fascinante também. Eu, particularmente, sou apaixonado pela questão das emoções, dos sentimentos. Não é à toa que o Instituto Limbios se chama Limbios, justamente por causa disso, e você vai falar depois o porquê desse linha aí do começo do Instituto Limbios. Mas fique à vontade, mais uma vez, obrigado por aceitar meu convite. A casa é sua, o espaço é seu, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, Fernando. Então, assim, preparei algo aí bem legal para a gente conversar. Então, na verdade, é o nosso bate-papo e nós abrimos para os amigos, para todo mundo. Claro, Acho que esse é o claro. propósito, para que a gente possa... Olha, minha mamãe, olha lá. Tá aí? A Tá? Edna? Ô, dona Edna, seja bem-vinda. Vamos E... falar sobre amor hoje, dona Edna. eu vou explicar o que acontece. Então eu vou dar um exemplo depois do amor, o que acontece. Bom, sabe Legal, quando a gente vê a mãe, assim, o que acontece? Bom, verdade. vamos lá. Vou falar um pouquinho aí, então, com vocês. Eu queria fazer para falar um pouco desse tema. Eu vou explicar sobre
emoções, sentimentos, a mente, o afeto e o cérebro. Um pouquinho de cada um. Então, às vezes a gente escuta assim, nossa, aquilo foi muito emocionante. Ai, nossa, os sentimentos estão tão confusos, ou ai, sentimentos positivos, ai, nossa, sentimento bom. Tô com a mente confusa. Ou senão, ai, meu cérebro tá queimando. A gente não ouve coisas desse tipo. Sim, Mas muito comum. qual que então é a diferença disso tudo? Que tá tudo aqui, né? Legal, legal, com certeza. Faz tudo parte de um sistema, né? Um sistema. Então vamos entender isso aqui. Legal. Por quê, né? Quando a gente põe o significado em tudo isso, e a neurociência ela traz uma luz muito linda para tudo isso, porque a partir do momento que a gente sabe cada um destes e a localização, eu acho que é muito mais fácil a gente atuar de forma efetiva, sabendo aonde o que a gente está fazendo e o que, né? Aonde e o que vai, como a gente pode manejar tudo isso de maneira efetiva. É isso que eu penso. Né? Então, eu estou fazendo isso com esse propósito. Eu não vou fazer isso porque eu sei que isso pode ocasionar tal situação. Então, é isso que é onde a gente vai estar conversando um pouquinho aí. Legal, que ótimo. Bom, então vamos lá. Emoções, né? Nós pensamos assim, que as emoções, segundo... Eu peguei um teórico, né? Porque existem várias definições. Então, Damasio, ele diz que nós temos aí 7 emoções primárias, inatas, né? Sendo que alguns outros teóricos dizem que nós temos algumas que elas já são universais porque se localizam em vários países, né? Em várias nações, né? Então, é comum em todos. Então, vamos pegar esse aqui, que é a definição de Damasio. Ele diz assim, que nós temos alegria, tristeza, raiva, surpresa, medo, aversão e amor. Esses são nossos, né? Então, diz lá que nós nascemos com eles. Sim. Bom, então vamos pensar. Fazer o pessoal pensar um pouquinho aí. Vamos supor que a gente esteja entrando, né? Se quiser fechar os olhos, a gente gosta de fazer isso, né, Fernando? Fecha os olhos. É uma delícia. E imaginem lá, então, que nós estamos entrando numa floresta, por exemplo, e num lugar muito bonito, né, arborizado. Quando a gente vai entrando nessa floresta, a hora que a gente vai abrindo um pouco aquele campo de visão, a gente olha, tem uma savana. Nessa savana, de repente, a hora que a gente começa a entrar nesse espaço, a gente dá de cara com um leão. O que acontece? Na sua frente. Pavor total, né? O que acontece ali, né? Então, a gente vai ter uma emoção, né? Que vai vir ali a flor da pele. Então, o medo. Então, acontecem reações, né? Então, reações corporais. Pupila dilatando, a boca seca, o sangue começa a ser distribuído para as outras áreas. Então, acontece a palidez no rosto, né? Isso vai. Oi, Laila, você sumiu, meu Deus do céu. Vocês me veem? Vocês me ouvem? Ou foi aqui que aconteceu o problema? Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim? Ah, que bom, que bom. Então, a Laila, vou tentar chamá-la de novo. Acho que ela que caiu. Ah, que bom que vocês me ouvem. Achei que eu que tinha... Deixa eu chamá-la novamente para ela entrar aqui. O que será que aconteceu? Laila, você sumiu! Foi aqui. Mas tudo bem, já voltou. Okay. Isso então... faz parte. Essas tecnologias, a gente está se adaptando com elas. E a gente tem que controlar nossas emoções diante de umas situações dessas. Exatamente. Né? Na área da educação, com a aula online, a gente lida com essas coisas. Então, você vê que a gente nem se atropela mais. Nem né? se abala mais com isso. Calma, volta. Meu filho tá jogando. Eu falei, online, eu falei, filho, por favor, para de jogar. Vai acontecer. Então, esse olhar foi um olhar de mãe, assim, tipo, poxa, agora não, né? Não vai dar, né?
Então, bom, voltando lá, Vamos né? voltar. Aí a gente sabe, então, que nesse momento acontecem várias reações, os neurotransmissores lá, né? Então, acontece lá cortisol, adrenalina, enfim, uma série de informações. Bom, então, o que a gente pode pensar lá? Que emoção é algo que a gente percebe, né? Então, são essas reações que a gente tem. Algumas são perceptíveis, outras não. Então, essa questão do olhar, da pele, da movimentação corporal, né? Então, é a reação de sobrevivência, corro ou fico, né? É muito imediata, é meio segundo. Tô errada, Fernando? Tô certo? Não, é isso mesmo. Meio segundo, emoção é meio segundo. Fácil ou É não muito fácil? rápido. Muito rápido, tá? Então, assim, é dessa maneira que acontece. E é para garantir lá a nossa sobrevivência. É o nosso instinto muito básico. Depois eu vou pedir para o Fernando explicar, porque a gente tem lá. Legal. Até ia te falar isso. Se você quiser, podemos até entrar nesse assunto agora e falar um pouquinho a respeito para o pessoal que não está tão entrosado ainda na área da neurociência, que ainda não tem um conhecimento tão grande da neurociência. De uma maneira geral, a gente costuma... Olá, a Dani, a Suzana também falou que viu o leão. A hora que acho que foi a hora que você sumiu, ela viu o leão na frente. Você falou, meu Deus, que desespero, é agora. Que realista, né? Isso daqui, na verdade, estava combinado já para a gente treinar e fazer as emoções de vocês aflorarem, entendeu? Mas para que a gente entenda, a grosso modo, nós dividimos o cérebro em 3 partes, que é o que a gente chama de cérebro trino, né? Então a gente tem o que a gente chama de neocórtex. O neocórtex é o que está responsável pelo pensar. É aquela parte em que a gente realmente planeja estratégias, a gente tem o nosso raciocínio lógico, é a parte mais lógica, é o que faz a gente pensar. A gente tem o sistema límbico, também chamado de cérebro mamífero, que é sobre ele especificamente, quase que na totalidade, nós estamos conversando hoje, né? O sistema límbico ele é responsável pelo sentir, ele é responsável pelas nossas emoções. Ali é que as nossas emoções são processadas. E a gente tem, por fim, o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o que faz a gente agir. Então, ele é um instintivo. Por exemplo, a nossa pupila dilatar, a gente ficar pálido, a gente começar a ter uma sudorese, como pode acontecer caso um leão apareça na nossa frente, na verdade, o nosso cérebro reptiliano, que é esse responsável pela ação, que está agindo. Juntamente, eu sempre falo isso, e cada vez eu mais tenho reforçado que a gente não pode pensar isoladamente. Só o cérebro reptiliano está agindo, só o sistema límbico, o cérebro límbico está agindo. Não. Existe, é óbvio, que uma conjunção total de vários elementos cerebrais que acabam fazendo com que a gente realmente tenha toda essa manifestação. Então, isso que acontece quando a gente, por exemplo, escuta uma música, vê uma cena, um filme que nos emociona e que a gente tem essa reação emocional a esse elemento específico que acaba causando, desencadeando essa nossa reação emocional. Então, nesse momento que a gente se depara com um leão e que a gente se assusta, e aí a gente tem dilatação da pupila, de repente a gente fica arrepiado, nosso coração dispara, a circulação aumenta, a gente tem justamente por conta da ação conjunta entre sistema límbico, cérebro límbico e o cérebro reptiliano. E muitas vezes a gente anula a ação do nosso neocórtex, que é a parte responsável pelo racional, e a gente toma atitudes que a gente não tomaria. Por isso que muitas vezes a gente fala, não, a gente fala durante a vida toda, se eu for assaltado um dia, eu vou ficar tranquilo, vou dar meu celular, vou dar minha bolsa, vou dar tudo que o ladrão quiser. De repente, na hora que você é assaltado, de fato, você tem uma reação totalmente diferente daquela que você sempre imaginou durante a vida, né? Então, existe essa comunicação, às vezes, uma ativação maior de alguns elementos e, às vezes, uma hipoativação, uma ativação menor de outros elementos, principalmente nos elementos racionais, nesses momentos que a gente age muito com a emoção. Mas, desculpa, falei demais. Mesmo. E por falar em racional, aí, né, que entra essa questão. Então, a gente sabe que a emoção ela vai para esse que é esse inconsciente, né? Mas aí eu falo assim, mas eu tenho medo de leão. Nessa hora eu posso pensar, meu Deus, mas eu tenho medo de leão. A partir do momento que você pensou, eu tenho medo de leão, você já foi para o nível
de consciência. Exatamente. Aí você vai gerar sentimento. É assim que funciona. Né? Então, nesse momento, você está indo lá para um outro nível, que é gerando uma outra classificação. Então, existem outras classificações, né? Que geram subclassificações que são desses sentimentos. Existe uma tabela, só para o pessoal entender, enorme, que assim, desses 7 sentimentos que eu comentei no início, desculpa, dessas 7 emoções que eu comentei no início, elas geram 250 sentimentos. Então, que nós aprendemos ao longo da vida, socialmente ou culturalmente, de alguma maneira vão sendo inseridos para nós 250 tipos de emoções, não, desculpa, de sentimentos ao longo da vida, né, de alguma maneira. Bom, então lá nós pensamos, então a partir disso gerou um sentimento. Mas eu posso ter uma... Depois do exemplo da mãe, vamos continuar, para não perder a linha de raciocínio. Bom, então eu gerei lá o meu sentimento. Esse meu sentimento, ele é perceptível, será? Que as pessoas enxergam assim, igual a emoção? Ele pode ser... Eu posso ver o sentimento das pessoas? Será que o pessoal acha? Respondam aí. Vocês acham que sim ou não? A gente consegue externalizar o nosso sentimento facilmente? Assim, as pessoas conseguem, na verdade... Deixa eu formular melhor a pergunta. As pessoas conseguem facilmente identificar os nossos sentimentos, assim como identificam as emoções? Vocês acham que sim ou que não? A Cris está dizendo que emoções geram sentimentos e uma coisa está diretamente ligada com a outra. A Vi disse que acha que não. Mas alguém nos ajuda? A fisionomia, a Suzana? Aliás, a fisionomia era até uma questão que eu acabei não falando da emoção. Sim. Que era muito importante. Às vezes, sim. Bom, a Josi disse que às vezes sim. A Cidinha também, às vezes. Então, vamos colocar assim de uma maneira... Eu gosto de dar eu tenho vários exemplos, mas um que eu acho muito legal para a gente falar é assim. Vamos pensar nesse tempo aí que a gente está passando de pandemia, vai. Então, eu posso encontrar alguém, mesmo que de longe lá, né? Então, eu estou na minha casa, com todo mundo, com o filho, com toda a situação que a gente está passando, né? Enfim, situação financeira. Então, todo mundo numa questão aí nesse mexe-mexe que a gente está passando. E aí eu encontro alguém, a pessoa... E aí, né? Oi, Laila, tudo bem? Eu... Oi, tudo bem? Mas, na verdade, né? Não tá tudo bem. Eu acho que isso é um exemplo muito... Eu fiquei pensando em exemplos quanto a isso, mas acho que isso é um exemplo tão claro que existem vários exemplos, até quando existem pessoas com depressão profunda, mas a gente não percebe porque ela não expressa, né? Mas esse é um exemplo muito claro. Eu acho que a gente pergunta quem não passou por isso. Verdade. E até disseram nos comentários que tem gente que disfarça muito bem. Então não é tão fácil a gente conseguir identificar os sentimentos das pessoas justamente por essa possibilidade de nós podermos mascará-los, né? De nós podermos disfarçá-los. Então, a gente vai falar assim, o que então, finalmente, o sentimento, né? O sentimento é essa experiência mental, subjetiva, na verdade, que o corpo, né? É a expressão, o que o corpo sente, é como vai ser processado a emoção pelo corpo, né? Então, o corpo tem lá toda aquela reação e como a nossa mente vai fazer esse processo. Como ele vai gerar tudo isso. Isso é uma experiência pessoal, tá? Sim. Pessoal. Então, isso são os sentimentos, né? Então, é algo que eu posso ter e você não saber. Exatamente. E nós temos os diversos tipos de sentimentos. Bom, e aí, a gente pensando nessa questão de tudo que acontece no corpo do outro, né? Que é o que eu sempre penso que a neurociência tem um significado muito grande, né? Porque a gente consegue, a partir disso, ir sabendo, diagnosticando e descobrindo, né, o que está acontecendo ali com a outra pessoa. Juntando aí essas questões de sentimento e emoção, gera uma consciência básica, né? Que ela é uma base
de se conhecer, de saber dentro e fora o que está acontecendo e que é uma base para a mente, né? Para edificar lá o que é a mente. Então, a gente já passa lá para outra questão. O que é, então, a mente? A mente é a representação do que eu vou captar de sentido de tato, né? Do que eu vejo e do que eu escuto, né? Então, e gera esse raciocínio onde eu tenho lá essa informação do meu corpo, do meu músculo, como o meu músculo está reagindo, o ritmo do meu coração. Então, isso é o que minha mente vai fazer. Como ela está captando isso daqui, é o que está criando lá. Isso é a mente. Legal. E o que é legal a gente falar é que não dá para a gente dissociar mente de cérebro, né? Não. Cérebro é aquilo que é palpável, que a gente consegue ver, que tem todos esses elementos, essa química fantástica, que na verdade desempenham todas essas funções emotivas. Mas sem a mente, que é o que faz o cérebro trabalhar, que é o que dá sentido a toda aquela movimentação, uma coisa não existe sem a outra. A gente até teria aquela massa, né? Cerebral ali, mas sem a mente para poder agir e para poder colocar em ação todos esses elementos, a gente acabaria não conseguindo. Então é muito legal essa diferenciação entre cérebro e mente. Aí, a gente pensou um pouquinho sobre o afeto, né? Então, o que seria o afeto? Pensando numa definição, como eu falei, que então o sentimento é uma experiência pessoal, o afeto, ele faz parte são as emoções e sentimentos, né? Que esse conjunto que compõe o nosso sistema afetivo. Então, é como o afeto, né? É o que essa minha experiência pessoal que vai, então, entrar no interpessoal, é como ele vai atingir o outro. Então, são as trocas. Então, o afeto é isso, é o que eu estou fazendo, produzindo, o que eu posso fazer para o outro, né? De positivo ou negativo, né? Então, essa troca. No fim, é uma relação que a gente acaba estabelecendo com objetos, com pessoas, com coisas, né? É um elo, uma relação assim. Geralmente, a gente não pode classificar exatamente afeto como sinônimo de sentimento. Não é a mesma coisa. Eles têm uma dissociação, né? Existe uma diferença entre sentimento e afeto. Os dois estão ligados com a emoção, óbvio. Mas o afeto, na verdade, é aquela relação específica que a gente acaba tendo com algum objeto, com alguma pessoa, com algum elemento especificamente. Exatamente. É como ele te afeta e como você o afeta. A Bianca está falando um afeto ainda mais subjetivo, com certeza, e totalmente atrelado aos psiquismos, sem dúvida nenhuma. Exatamente, Bianca. Por isso que para fazer essa classificação, né, ela é tão subjetiva que para a gente explicar geralmente o que é o afeto tem que ser uma coisa bem tranquila, porque realmente ela é muito subjetiva. Verdade. Muito subjetiva. A gente entrar nesse campo aí, nossa senhora, né? Temos uma live inteira para falar só sobre afeto. Exatamente. Exatamente. Bom, então nós pensamos em falar sobre isso, né? Pensando aí que então a emoção ela é essa resposta motora do cérebro, então ela é cérebro, corpo, né? E o sentimento, ele vai lá para... Eu sempre penso, emoção, ele está falando lá de ação, é o conjunto das ações. E o sentimento está falando lá da mente, é assim que eu gosto de pensar. Então, é como a mente interpreta, são esses movimentos corporais que foram feitos, né? E como eu experiencio tudo isso. Sem dúvida. Né? E aí existe assim, pode ser que se a emoção ela vai gerar um sentimento, pode existir alguma emoção que não gere sentimento? Sim, existe. Uma que é muito legal de a gente pensar, é um momento que gera algo emocional, é o exemplo da mãe. Então, por exemplo, né? Minha mãe tá aí Aí, dona Edna, agora é com a senhora. Então, supondo, minha mãe, nesse tempo de isolamento, tá lá, não posso ver minha mãe se ver de longe, né? Então, existe
algo que é, quando eu vejo, geralmente existe essa relação de mãe e filho, quando eu vejo minha mãe, existe essa questão da pupila, e existe uma sudorese, mas não é perceptível, só em laboratório, nas mãos, né? Ele gera essa questão emocional, mas ela não gera o sentimento, mas é aquilo que eu sinto ali naquela hora, né? Então, sim, acontece, né? Existem outros também, né? Como a fome, aí existem vários exemplos aí Sim, que sim. poderíamos... E o que é legal você falando sobre mãe, e aí a gente se remete à família, mas a gente fala mais especificamente sobre mãe, porque a gente acaba tendo um contato na questão da criação em si com a nossa mãe, né? Muitas vezes as mães ficam em casa para cuidar dos filhos. Hoje a gente já tem uma sociedade bem diferente, em que as mães também já saem, mas, por exemplo, na minha geração, era muito comum as mães ficarem em casa para cuidar dos filhos, e os pais saírem para trabalhar, né? Hoje a gente já vê que há uma igualdade aí, o que é fantástico a gente trazer essa igualdade de gêneros realmente, né? Mulher em mesma condição, ainda não estamos, mas lutamos para que vocês consigam estar nas mesmas condições que os homens. Mas essa questão da criação e o elo entre filho e mãe é uma coisa muito grande. E para o desenvolvimento das emoções, ou seja, para que a gente consiga fazer com que essas emoções natas que já nascem com a gente, elas se aflorem, é óbvio que você precisa ter um estímulo para que isso aconteça. E as mães, os pais, eles são fundamentais, e os professores dentro da escola também. Nós só vamos ter crianças desenvolvidas e que saibam controlar a questão emocional delas se elas tiverem a observação e a estimulação desses sentimentos através de todo o processo criativo que elas tiveram em casa e na escola. Então é de extrema importância o carinho e a atenção que nós temos que ter e, acima de tudo, os exemplos que nós temos que passar para os nossos filhos, de modo que eles cresçam com valores, com princípios e emocionalmente fortificados. Eu sempre falo que hoje eu vejo muitas pessoas falando na questão de trabalhar o protagonismo das crianças. E ok, precisamos trabalhar o protagonismo das crianças. Mas acima do protagonismo físico, de mostrar que pode, a gente tem que trabalhar o protagonismo emocional. Se essa criança não estiver emocionalmente preparada para enfrentar o mundo, o primeiro não que ela receber, ela cai. Então, nesse momento, principalmente de pandemia, em que a gente vive uma rotina, uma condição totalmente adversa daquilo que nós estávamos acostumados, e isso aconteceu de uma maneira muito abrupta, a gente tem que estar extremamente fortificado emocionalmente. E lembrem-se, isso basicamente vem na primeira infância, gente. Então, pegar essas crianças que estão na primeira infância e trabalhar com elas, e ontem... Desculpa me estender, tô falando demais, Léo. Tô cortando seu tempo aí. Eu acho isso o máximo, porque realmente é isso, porque a gente pensa nas podas neurais depois, porque exatamente, um adolescente exatamente. saudável para poder, né? Claro, claro. E o que eu ia falar é que ontem eu vi uma live até de uma colega nossa, Sheila, e ela estava conversando junto com um psicólogo, que era o Aguinaldo. E ele falou uma coisa muito pertinente que me deixou fascinado naquilo que ele estava falando, que era a questão do ser e do ter. A gente trabalha muito, às vezes, as crianças na questão do ter. Ah, eu tenho o meu iPhone de última geração. Eu tenho o meu carro de última geração. Quando eu crescer, eu quero ter a todas as viagens que eu possa fazer. Ok, é legal, a gente precisa ter. Mas mais do que o ter, a gente precisa ensinar as crianças a serem mais empáticas, a serem mais humanas, a serem mais afetivas, a serem mais carinhosas, a serem mais companheiras. Não é verdade? Então, tudo isso, a gente vê hoje que a BNCC faz com que a gente trabalhe toda essa parte, que são as habilidades e as competências socioemocionais e que são de extrema importância para essa fortificação e para essa base emocional das crianças. Desculpa, falei demais. Inclusive... Não, é certinho. E eu estava também tendo umas informações sobre isso, falando que as empresas estão tendo que modificar as bonificações e gratificações para essa nova geração, porque eles precisam de estímulos imediatos. Não é como antes, que tinha lá uma gratificação porque o prêmio porque atingiu tal meta. Tem que ter
porque senão não tem um estímulo, né? Então isso também tá mudando, né? Sim. Então isso também é um assunto assim que é bem vasto, né? Que, nossa, o cérebro aí dá um assunto legal para a gente falar, né? Com certeza. Bem legal. E, bom, aí eu estava pensando assim, né? Pensando em desenvolve como ser humano, exatamente, né? Pensando no É, adolescente que tem que lidar com esse período na adolescência, porque ele vai ter uma perda lá neurológica, né? Perda sim. da neural, e aí o que ele tiver de embasamento é o que ele vai se desenvolver. Então, ele desenvolveu bem como adolescente, ele vai ter melhor ainda o embasamento para desenvolver como Com adulto, certeza. né? É Essas legal coisas. até a gente falar que você falou da poda neural, só para explicar para o pessoal, a poda neural, na verdade, é um momento em que a gente tem a eliminação de alguns neurônios que não foram utilizados, que não foram desenvolvidos. Nós temos durante a nossa vida duas grandes podas neurais, que é por volta dos 2, 3 anos de idade e por volta depois dos 12 anos de idade. Então, isso que é importante, porque quanto mais nós estimularmos, e isso é uma discussão que a gente sempre tem trazido, quanto mais nós estimularmos, mais a gente vai conseguir fazer com que essa poda neural seja mais efetiva e traga menos prejuízos, caso venha a trazer algum prejuízo, porque ela é natural, ela acontece. Mas, por exemplo, existem algumas teorias que ligam um defeito, uma falha na poda neural com o autismo. Então, a gente precisa estar atento e trabalhando, desenvolvendo essas atividades para que a gente tenha essas podas neurais de uma forma bem efetiva e bem legal. Exatamente. E aí, pensando justamente nessa questão do manejo das emoções, né? Que nós trouxemos essas informações para essa live. Pensando nesse momento em que estamos aí, e o que foi muito dito, e eu ainda comentei, que eu estava comentando com o Fernando, que não se pode, eles já pediram para não falar a palavra isolamento social. Falaram assim, não usem essa palavra, porque isso já causa um impacto muito ruim para quem ouve, porque o ser humano por si não é um ser que vive em isolamento, ele já nasce precisando da Somos mãe, sociáveis, né? sociáveis, ele já nasce precisando de alguém que vá dar comida, o aleitamento, vai ter que trocar fralda, ele é totalmente vulnerável. Sim. Então, nós já nascemos assim. Então, essa palavra já causa algo muito, né, ruim para nós nesse período. Então, para não usar, né, essa palavra. Mas pensando nesse período que nós estamos aí reclusos, não sei, vamos falar assim, né? Por isso nós trouxemos esse tema aí das emoções e do manejo das emoções, né? Pensando assim, como, como estão esses diálogos internos nesse momento? Eu penso muito nisso, né? Então, às vezes nós estamos com a casa cheia, mas nós precisamos também, embora sejamos aí sociáveis, nós precisamos aí desse momento de, de reflexão. Contato com a gente mesmo, né? Exatamente. Então, assim, como está o seu diálogo interno? O que você tem visto? O que você tem visto de informações, notícias? Porque a gente sabe do que vem passando, que são as informações massivas e pesadas, né? E mentalmente as imagens, a gente já sabe que isso fica impregnado, né, Fernando? Sim. Para nós, a imagem, né? E o cérebro ele tem uma tendência a guardar mais aquilo que é negativo, aquilo que é ruim, né? Então a gente tem uma tendência de afloração, de afloramento aí desses momentos que são momentos trágicos, são momentos que não trazem uma coisa muito boa. A gente sempre tem uma tendência de ter um destaque maior com relação a isso. E pensando nisso também, quando a gente pensa em uma situação e o cérebro da gente é como se ele vivesse aquilo novamente, né? Então, se a Sim. gente está focado naquilo, então a gente está criando mentalmente tudo, a gente está jogando tudo aquilo para o nosso corpo. Então, todas aquelas conexões, todas aquelas transmissões, todos aqueles hormônios, a gente está vivenciando aquilo. Então, a gente fica passando aquilo todo o tempo. Então, a gente começa a entrar naquele momento que a gente fala da ansiedade, momento de sofrimento, momento
né, que a gente começa a perceber algumas alterações corporais. Então, Sem dúvida. A Nancy falou uma coisa que é bem legal, e é até legal a gente fazer um link, porque na semana que vem a Nancy vai estar com a gente aqui na live. E ela falou que isso pode se expressar através dos desenhos na criança, o que a criança sente. E na semana que vem a gente vai estar falando justamente sobre isso, a simbologia dos desenhos e a neurociência explicando essa simbologia. Então é muito legal, porque é uma maneira que a gente tem de conseguir ver e tentar interpretar aquilo que está passando na cabeça das crianças, que muitas vezes, verbalmente, elas não conseguem falar, né? aliás, tem uma pesquisa, né, que eu estava vendo que os adolescentes, a gente pensa que eles estão lá quietinhos, né, no canto deles, pouco falando conosco, mas os acessos na internet fizeram um rastreamento e viram que os que mais procuram as informações dessa pandemia são nos celulares dos adolescentes. Então, não propriamente eles vão perguntar para os pais, mas eles estão lá, às vezes a gente acha que eles estão lá no mundinho da lua, não, eles estão lá pesquisando. Então, a gente tem que cuidar muito, muito deles, porque a gente pensa que eles estão alienados, mas eles não estão. Totalmente ligados, totalmente ligados. Então, A Cris está falando uma coisa quanto à meditação, se realmente ela influencia na mudança de estado da mente. A gente já vai falar sobre isso, Cris. Esse é um dos nossos temas. esse é um tema. Bom, então, assim, a gente está falando aí dessa questão do diálogo, né? Desse diálogo interno, do que a gente tem visto. Lógico que, assim, não é... Tem dia que a gente não vai estar 100%, né, Fernando? Tem dia que a gente não vai falar 100%. Pode ser que um dia eu não esteja me sentindo tão ok, mas no outro dia eu tenho que estar me sentindo melhor, né? Então eu não posso ficar nessa caída. Então, existem algumas estratégias, lógico, que a gente pode fazer nesse momento, né? Então, a rotina, o cérebro, ele precisa dessa rotina de criar um hábito para você, como, por exemplo, existem algumas fórmulas, né, que a gente sabe. Aquela questão de acordar, arrumar a cama, né? Vestir-se, sair do pijama, vestir-se, colocar uma roupa, né? Então, se você está trabalhando em casa, vai colocar a roupa do trabalho, mas trocar a sua roupa para que se entenda, né? Dar aquele start é outra situação, né? Ter o seu planejamento do que você vai fazer no dia. Então, ter o planner, né? Fazer lá o que eu vou fazer hoje, escrever isso, o que é prioridade. E saber colocar as suas metas diárias daquilo que você vai fazer, né? Alimentação, né? A alimentação é um eixo super importante, né? Tem pesquisas que dizem que estão relacionados, né? O intestino com o cérebro tem lá tem toda uma conexão, então isso também é super importante. E muito se fala em exercitar-se, né? Com cuidado. Então, mas eu vou fazer exercício. Mas como assim? Porque o exercício, né? O movimentar-se é um sinal de que você está vivo. Se você ficar no estado lá só sentado, letárgico, não é isso? E a atividade física é tão fantástica, a gente devia dar uma atenção tão especial para a atividade física, porque ela é capaz de promover no nosso cérebro neuroplasticidade, que seriam novas conexões cerebrais, né? Uma nova química, ligações entre neurônios, e ela também estimula a neurogênese, que é a formação de novos neurônios. Então isso é fantástico, é incrível a gente praticar exercício, fazer uma atividade física, porque só nos traz benefícios. Sabe que aí na live tem uma pessoa assistindo e que não gostava muito de fazer exercício e tá em casa, em office, né, fazendo home office, e eu falava, você tem que praticar, se você não vai fazer exercício, faça, porque a academia tá fechada, tudo bem, mora em casa, tente fazer sua caminhada ou praticar em casa, tem exercícios, tem lives que demonstram isso, porque você precisa, né, gerar esses hormônios, gerar um bem-estar, tirar um pouco dessa ansiedade, dessa angústia que vai gerando, né, nesse período. E agora, essa pessoinha que está aí, levanta todo dia às 6 horas da manhã e tira foto. Aê! Olha lá, Eu vira! E muda. Então, assim, as pessoas têm que entender que precisa fazer, que é necessário.
Então, assim, a gente fala muito do quarteto da felicidade, né? Eu gosto muito disso, eu gosto muito. Eu também. Tem que falar desse quarteto da felicidade que são esses hormônios que são fundamentais e que fazem parte dessa rotina que eu estava falando. Então, assim, você quer falar, Fernando? Eu falo? Como que a gente... Você que sabe, posso falar, posso falar. Eu até Tá. queria só antes disso responder um pouquinho uma pergunta que eu não lembro o nome da pessoa que fez, mas ela perguntou por que a gente tem essa tendência a pensar no ruim, né? Ter sempre na mente essa coisa ruim. O que acontece? Tudo isso vai depender. A gente vai ver que isso varia de pessoa para pessoa. De uma maneira geral, nós temos tendência a isso, até por conta daquilo que eu falei para vocês, que foram aqueles estímulos que nos foram dados, foram aqueles medos, porque do mesmo jeito que a gente passa coisas positivas e o nosso cérebro aprende coisas positivas, o nosso cérebro também aprende coisas negativas, né? Então, muitas vezes, o estímulo que nós damos, ele é mais negativo do que positivo. De repente, naquele convívio que a gente teve familiar, naquele convívio escolar, nós absorvemos e foi pra gente mais impactante, porque tudo isso é tão mágico, é tão bonito, porque depende da intensidade que isso foi passado também. Se me foi passado uma coisa negativa, mas com uma intensidade não tão forte, a tendência é que eu não absorva. E prestem atenção, é durante o sono que a gente guarda todas essas memórias e que a gente vai decidir o que vai ficar memorizado e o que não vai ficar memorizado. Então, o sono para a gente é de extrema importância para que a gente tenha uma qualidade de vida, não só da vida física, como da nossa vida emocional também. Então, é muito importante, isso que nos é passado, nós absorvemos. Existem áreas específicas no nosso cérebro, principalmente a amígdala, que guarda essas memórias emocionais mais profundas. E lá ficam registrados todos esses momentos. Num momento desse, como pandemia, por exemplo, o que acontece? Geralmente eu tenho uma ativação dessas memórias. Eu quero o quê? Eu quero sair um pouco, conversar com os meus amigos, ir pegar a orquídea na casa da Laila, e encontrar para a gente tomar uma cerveja, um refrigerante, um suco, seja o que for. Ok, a partir do momento que o meu sistema de recompensa é ativado, automaticamente eu tenho uma liberação de dopamina, que é um desses hormônios que a gente vai falar, um desses que fazem parte da química da felicidade. Eu também, André, adoro. Também. Mas a dopamina é um desses hormônios que faz parte desse quarteto da felicidade. Mas quando a gente fala em quarteto da felicidade, a gente tem que ter um equilíbrio entre eles. Então, libera-se muito dopamina. E essa dopamina, ela tem que diminuir um pouco. Por quê? Quando eu tenho a recompensa daquilo que eu quero, ou seja, quando eu vou na casa da Laila, quando eu vou com os meus amigos tomar uma cerveja, um suco, seja o que for, isso é a recompensa daquilo que eu estou esperando. Se essa recompensa não vem, essa dopamina continua em níveis muito altos no nosso organismo, junto com a noradrenalina, que também é liberada. A partir do momento que eu tenho a dopamina alta, a noradrenalina alta, e eu não tenho essa recompensa, automaticamente o meu organismo libera cortisol. Cortisol, ele é um danado. Ele, em níveis bons, faz bem para o nosso organismo também. Mas, de uma maneira geral, em níveis altos, ele é o que faz com que a gente fique depressivo. Então, o que acontece? Dopamina em níveis altos pode causar esquizofrenia. Dopamina em níveis baixos, ela que nos dá motivação. A dopamina é que faz com que a gente se sinta motivado. Ela em níveis baixos nos dá ansiedade. E aí, a partir do momento que eu tenho dopamina alta, noradrenalina alta, cortisol liberado junto com tudo isso, eu não tenho a captação de serotonina, que é outro elemento que faz parte desse conjunto todo. A serotonina, na verdade, ela, em níveis baixos, ela faz com que eu fique depressivo. As pessoas depressivas, ela tem cortisol em nível alto e a serotonina em nível baixo. Se eu tenho um equilíbrio entre dopamina, serotonina, endorfina, a endorfina ela age como um analgésico natural, então ela mascara a nossa dor física. É gostoso, a gente se sente bem, a gente vê momentos que nós estamos felizes, que a gente tem a liberação de endorfina, né? E a ocitocina, na verdade, é o quarto elemento desse quarteto fantástico que a Laila falou, e que a ocitocina, ela nos dá uma base mais equilibrada, faz com que a gente se sinta emocionalmente mais fortificado. Se nós temos um equilíbrio entre dopamina, endorfina, serotonina e ocitocina, automaticamente a gente tem o sentimento de felicidade. E quando a gente tem elas em níveis
totalmente ideais, é aquilo que a Laila falou, é o sentimento do amor. O amor faz com que a gente tenha um equilíbrio entre esses hormônios e aí, consequentemente, a gente sinta esse sentimento tão universal e tão mágico e puro que é o amor. Aí você quer falar? Obrigado, respondi, Vi. Teve uma pessoa que falou a respeito, eu tenho síndrome do pânico e isso é tenso, eu sei bem como é. E é bem isso que acontece. O que acontece na síndrome do pânico? Você vem com um pensamento fixo, que a gente chama de hiperproxexia, um pensamento fixo em uma coisa específica. E aí você se desliga todas as outras coisas. E aquele pensamento exagerado que te gera medo, que é uma coisa que está lá na sua amígdala fortemente enraizada e te gera medo, desencadeia a síndrome do pânico por conta de toda essa química que você tem. E aí você tem reações físicas realmente. Coração dispara, a respiração fica ofegante, dá a impressão que o ar não entra, dá a impressão que você vai desmaiar e todos aqueles processos que a gente sabe do pânico. Mas, Lara, você quer falar um pouquinho sobre esses hormônios ainda? Falando o que a gente pode fazer para liberá-los? Olha, até tem uma pessoa falando, esses hormônios desenvolvendo o equilíbrio também influencia a imunidade física. Sim, totalmente, né? Lógico que a gente não é uma fórmula, não é uma mágica, né? Exatamente. Mas a gente fala muito agora, nesse momento, aliás, é algo que até a gente queria comentar também, que nesse momento, muito se falou dessa questão da inteligência emocional. A gente tinha que ter esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional. Nesse momento, é sabido que a inteligência emocional está sendo substituída pela intrapessoal e pela existencial. Esse momento é o momento de nos conhecermos, né? E a última que foi, são 10, né, Fernando? Das inteligências múltiplas, né? Múltiplas. A última que foi adicionada, que foi a existencial, que é a da fé. Exatamente. Né? E muitos têm falado sobre isso. Então, até esse foco mudou. Então, por isso que a gente está falando bem dessa questão de se cuidar, de se conhecer. É importante nesse momento, por exemplo, não se deixar, não se cuidar, cuidar do cabelo, sim, cuidar do corpo, estar bem, se sentir bem, não se largar. Né? Não é porque eu estou em casa que eu vou ficar, não vou me sentir bem, vou me desleixar. Né? Eu tenho que me sentir bem, e vai refletindo, tudo isso reflete, né? E quando a gente está falando do prazer e da felicidade, aí, que é a questão da dopamina e serotonina, eu acho legal a gente entrar nessa questão, porque quando a gente pensa, o prazer é totalmente dopamina, que é aquela questão, aquele prazer imediato. Então, o prazer, ele né? E aí ele pode gerar esse vício. E a felicidade, não. Né? E ela é a serotonina. Então, vejam como as coisas, né, na neurociência tem essa base, essa explicação magnífica. Eu sei o que é o prazer, eu sei o que é a felicidade, eu sei o que é cada uma. Né? E eu sei, de repente, no que eu estou fazendo, o que eu estou manifestando para mim. Né? Então, pensando aí no quarteto da felicidade, então, às vezes, Laila, como você está passando por esse período? Eu falo, bom, gente, todo mundo está lá com seus apertos, mas eu vou passando. Então, o que eu procuro fazer aí? Eu vou... Isso, autoconhecimento, autocuidado, para atingir esse equilíbrio. Então, vamos lá. Quando a gente fala dessa questão dos hormônios aí do quarteto fantástico... Eu penso assim, bom, serotonina, tudo em equilíbrio, né, Fernando? Vamos lá. Exatamente. Então, a serotonina, na questão do agradecer. Então, a gente tem que ter aquele momento. Eu tenho que ter um momento do dia que eu vou pensar nos meus problemas, sim, né? Porque eu tenho que ter a sanidade, o momento para eu... Se eu ficar só focado nos problemas, eu não vou conseguir resolver. Então, eu tenho que ter um momento de pensar no problema e depois, como que eu vou resolver esses problemas, né? Então, eu vou me organizar e eu vou ter lá como eu vou resolver e agradecer no final do dia pelo que eu consegui fazer. São as pequenas conquistas porque nós estamos, né, nesse confinamento. Então, serotonina, o agradecer, o desfrutar seria da natureza. Como a gente pode fazer isso? Nossa, Laila, que linda a sua orquídea. E o Fernando ganhou Dia das Mães, eu deixei para vocês verem. Gente, é isso. Incrível. Simples. E o bem que isso nos faz, o bem, porque aqui em casa eu pego as orquídeas dos meus amigos que estão todas lá caídas, umas já estavam até sem flor, eu trago, aí eu ponho na árvore.
ela pega e ela floresce. Aquilo para mim, gente, você desfrutar desse momento, traz essa sensação porque você tem a liberação desses neurotransmissores. Então isso é muito gostoso, muito fantástico. Recordar os bons momentos. Eu vi muita gente postando foto. Eu vi a Dani que está aí, que está assistindo, tá com a gente. Ela começou a postar várias fotos dela, de quando ela era jovem, dela com o marido. Então, essas recordações fazem bem, né? Desses momentos especiais. Bom, endorfina. Vamos pensar aí praticar hobbies. Então, muita gente está descobrindo algumas coisas que pode fazer aí na sua casa, né? Rememorando aí, tricô, tem gente que está fazendo bastante coisa assim, bordar, enfim, vai descobrindo algumas coisas que pode fazer em casa, ou mesmo plantar, mexer nos vasos, né? Rir com as pessoas que ama, então ter esses momentos em família, não ficar isolado, né? Acho que é legal até os jogos, né? Em família, porque vai desenvolver Outras áreas cerebrais aí, com certeza. Exatamente, que é um assunto que precisa, né? Cantar, dançar, né? Então a gente tem que pensar em músicas, essas lives que estão acontecendo todas de música, eu acho super legais, mas cuidado com o que a gente está escutando de live, porque a gente tem o que a gente fala que é o ralo mental, né, Fernando? Exatamente. E se a gente ouvir algo que é muito para baixo e a gente já tá lá naquele momento delicado, a gente vai. Então, isso é fácil. Ouvir coisas que nos façam bem, que nos A Vicky tá elevem. falando cozinhar. Para quem gosta, é uma delícia. Eu adoro cozinhar. Exatamente, né? A dopamina, então a questão do sono, a regulação, regular esse sono, né? A gente sabe que depois das 18 horas lá já acaba o estoque de endorfina, né? Tem toda uma questão da regulação do sono, então assim, não fazer essa troca, porque tem a questão hormonal que produz um hormônio durante o sono, outro quando a gente está acordado, né? Até legal falar que você falou do cortisol, então se a gente ficar lá com isso desequilibrado, isso vai atrapalhar nas relações, porque a gente vai... Se você quiser comentar um pouco sobre isso. E o cortisol em excesso, ele pode... Porque o cortisol ele é fundamental. Só passando rapidamente na questão do sono. Quando a gente está durante o dia, a gente tem um acúmulo de adenosina. A adenosina, durante a noite, ela é transformada, próximo do horário da gente dormir, ela é transformada em melatonina. A melatonina é que induz o nosso sono. E o cortisol, ele é responsável para quê? Para cortar o efeito da melatonina e fazer com que a gente desperte. Se nós temos cortisol em excesso, automaticamente a ação da melatonina vai ser muito baixa e eu vou poder desenvolver insônia. Então a gente vê que as pessoas com depressão, com ansiedade, às vezes com pânico, elas desenvolvem muito facilmente a insônia por conta disso. E aí falando da ocitocina, né, que seria esse abraçar então as pessoas que a gente tem em casa, lógico, né, o ato de generosidade que a gente pode praticar muito agora. E por fim a meditação, que é o que eu amo muito. Chegamos na meditação. Muito, gente, 8 minutinhos a meditação. Bom, meditação. Eu sempre falo, meditação ela não é religião. Tem muita gente que ainda tem esse conceito, lógico, né? Então, a gente sabe que lá no Oriente eles fazem isso de uma maneira muito diferente de nós. A gente tem que fazer essa meditação focada na respiração para a gente conseguir ter um foco. A meditação, ela faz, basicamente, a gente tentar sair um pouco daquele pensamento primitivo que a gente comentou no começo e a gente começar a ir para esse pensamento mais racional, tá? Basicamente é isso. Então, ela faz com que a gente tenha mais foco, concentração, tomadas de decisões mais assertivas. Além disso, ela vai te equilibrar por conta da respiração, porque você tem que ter um treino respiratório. E não pense que da primeira vez vai ser fácil, vai incomodar a respiração. Então, assim, é treino. Treino, tudo é treino. Tudo. A meditação como também. Tudo na vida, né? Qualquer mudança de hábito que a gente queira ter, exige treino. Você vai meditar, você vai pensar, ai meu Deus, eu tenho uma reunião. Agradece o pensamento e continua. É assim que a gente faz. Além disso, e pensando que nessa questão ainda da respiração, no momento que a gente está vivendo com esse vírus, é fundamental a gente estar exercendo essa caixa torácica, entendeu? Sim. É fundamental. E a imunidade, nós temos ainda um tipo de meditação que é aquela que tem um som que faz o OM, especificamente, que ela vai ativar o nervo vago, que a gente nem fala dele.
E o nervo vago, ele vai fazer um circuito que ele vai passar da medula, vai passar por toda essa parte aqui, vai descer, vai pegar coração, pulmão, vai pegar pylori, né, o estômago, e ele vai irradiando até o intestino e ele vai melhorando todo o sistema imunológico. É maravilhoso. Então, assim... Nervo vago é fantástico, é apaixonante também. Então, é uma prática que a gente estava falando sobre isso, eu vi uma entrevista esses dias e falando, não é um remédio, mas ele é uma prevenção. Então as pessoas têm que pensar nisso com carinho e não fazer na hora do sufoco. Eu tô nervosa, eu preciso fazer uma meditação para respirar. Não. Mas na hora que você tiver que tomar a sua decisão, na hora que você tiver no momento que eu tenho... É ali que você vai perceber a diferença, né, na sua vida com a meditação. Então, assim, é muito benéfica. Eu super recomendo, eu sou adepta, eu faço 2 vezes por dia. Para mim, falo que eu tô no lucro agora, nesse momento. Com 2 certeza. vezes por dia eu tô fazendo. Então, assim, pratiquem, né? Procurem se informar, porque realmente traz benefícios fantásticos e que a gente, às vezes, não acredita no que pode nos beneficiar, né? Laila, outra Diga. coisa, só pra gente falar, e ainda tem alteração, né, cerebral. Sim, das frequências, das ondas cerebrais, realmente. Ondas cerebrais e massa cinzenta, para ficar mais fácil a explicação, né? Tem aumento da nossa massa. Sem dúvida. Laila, faltam 4 minutos para a gente acabar a live. Foi incrível porque, assim, eu não senti o tempo passar de tão gostoso que foi o nosso bate-papo. Podemos até marcar um outro dia para que a gente volte e aborde um pouco mais desse assunto e outros assuntos também. Mas queria te agradecer grandemente por você aceitar o meu convite, por estar aqui conosco, passando o seu conhecimento, dividindo conosco toda essa vastidão de conhecimentos que você tem e de vivência também. Pois é, Suzana, meu Deus do céu, o Instagram, ele corta a gente com 1 hora de live. Mas eu queria agradecer muito e dizer para vocês que estão aí do outro lado que, apesar de nós, às vezes, termos absorvido mais essas questões negativas e de uma maneira mais efetiva, essas questões negativas, e a gente possa ter isso um tanto quanto intrínseco dentro da gente. Eu falo isso por momentos pessoais, porque eu passei por crise do pânico, eu tive momentos de depressão e eu consegui vencer isso. Então, como eu não lembro quem que foi, que disse, eu vou vencer, não tenha dúvida que você vencerá. Não tenha dúvida, porque do mesmo jeito que a gente tem a capacidade de absorver, se nós quisermos e se nós nos esforçarmos, a gente tem a capacidade de mudar isso. E mudando, sem dúvida nenhuma, a gente vai liberar muito mais serotonina, a gente vai ter um equilíbrio emocional muito mais forte, a gente vai se sentir muito mais importante e, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma vida mais plena, uma vida mais efetiva. E quando nós nos depararmos com alguns momentos abruptos como esse que nós estamos vivendo, por exemplo, que a gente não esperava, ninguém esperava por isso, quando nós passarmos por um momento desse, a gente vai estar emocionalmente muito mais preparado para poder... Com certeza, Nanda, foi você. Não tenha dúvida. E conte com a gente para o que você precisar. Eu estou aqui, a Laila está aqui, todos nós que estamos assistindo, estamos aqui para te dar força e pode ter certeza que você vai sair disso. E ali também falou que a tia faleceu faz um pouco tempo e a gente tem esse processo do luto que funciona mais ou menos como aquilo que eu falei para vocês, quando a gente tem aquela ativação e a gente quer, na verdade... A pessoa próxima, nesse caso da gente, a gente não consegue, mas existe esse período de luto, mas depois desse luto vem a superação. A gente tem que passar pelo luto, ele faz parte, é um processo, e o que nós temos de base emocional é que vai fazer com que esse processo seja mais curto ou mais longo, mas todos nós passamos por ele. Então, pessoal, muito obrigado pelo carinho. Eu queria deixar um outro recado. Agora que está acabando, no domingo, agora, a gente tem o nosso projeto Límbio Solidário, que, na verdade, é a arrecadação de mantimentos, de agasalhos, de máscaras, álcool em gel, para pessoas carentes em situação de rua. Nós estaremos no período da manhã em Santo André, no período da tarde em São Paulo. Vejam aí no nosso Instagram que tem os endereços. E eu queria agradecer
todas as pessoas, alguns artistas como a Virgínia Rosa hoje, que se prontificou a divulgar na página dela o nosso projeto. E eu espero vocês no domingo aí em Santo André ou em São Paulo, para que a gente possa se encontrar à distância num sistema drive-thru, mas que a gente possa receber essas doações para poder distribuir para as outras pessoas. Laila, obrigado! Muito obrigada a Amo todos. você. Obrigado pela disponibilidade. Já fica o convite para uma próxima. E muito obrigado a todos vocês pelo carinho e por estarem conosco. E quarta-feira que vem a gente está aqui com a Nancy falando sobre a simbologia dos desenhos. Beijão para vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau.